Bom, nós paramos aqui no vídeo anterior, né? Falando das etapas do revenido, e que o revenido acontece em etapas. Isso aqui a gente já comentou, né? Então vamos ver. Primeira etapa do revenido, ela acontece de uns 150 até uns 250 graus. E é onde eu tenho um alívio de tensões. Nenhuma mudança estrutural muito intensa ocorre, mas eu tenho já um aumento da tenacidade porque ocorreu o alívio de tensões. Quando o carbono sai, a martensita, que é tetragonal, ela vai tendendo a ficar cúbica e esse carbono que sai, ele forma um carboneto hexagonal compacto de ferro também, que é chamado carboneto epsilon. Ele ainda não é uma cementita, ele é um carboneto assim parente da cementita. Então, se você fizer um revenido nessa etapa, você vai ter a presença desses carbonetos que são pequenos e que por isso a dureza da matriz, da martensita não cai tanto. A gente ainda tem uma saturação de carbono da estrutura que a gente chama agora ferrita saturada de carbono, porque se você perdeu, a martensita era tetragonal de corpo centrado. Está saindo carbono, ela está tendendo a ficar cúbica. Cúbico de corpo centrado é ferrita, né? Então muita gente chama essa martensita revenida de ferrite cementita, porque no final das contas ela vai virar cementita, esse carboneto epsilon. Então, a precipitação de carbonetos provoca uma perda importante de carbono, que ao final dessa etapa perde parcialmente sua tetragonalidade e se transforma numa rede cúbica. Ainda permanece supersaturada de carbono, então seria uma ferrita supersaturada de carbono. Entre 200 e 350 graus, então essas etapas se sobrepõem, né? Superpõem, assim. Elas acontecem em algumas temperaturas, acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Entre 200 e 350, se tiver austenita retida, essa austenita retida, ela também perdeu carbono, assim como a martensita perdeu carbono. Então, se ela perdeu carbono, austenita, significa que as temperaturas MS e MF dela baixaram. Então, quando ela chega na temperatura ambiente, ela já venceu o MF. Então, ela se transforma em martensita. Então, se eu tiver austenita retida, porque eu não fiz um sub-zero anterior, ou porque mesmo que eu tenha feito, se de repente sobrou alguma austenita retida ainda, ela vai se transformar nessa segunda etapa. E aí nós vamos ver que eu vou ficar com uma martensita revenida e com uma martensita que acabou de se formar. Então, isso pode ser um problema. Então, já já nós vamos falar disso. Aí, na terceira etapa, o carboneto epsilon, ele que se formou lá no início, ele vai se transformar em cementita e vai se depositar nas agulhas dessa ferrita supersaturada de carbono, né, nessa que eu ainda chamo de martensita, ela vai se precipitar dentro e ao redor das agulhas. A gente já viu que essa precipitado de sementita de forma contínua assim é um problema. Então, essa situação não é muito desejável, tá? Quando aumenta a temperatura, essa sementita, ela começa, que está de forma contínua, ela começa a se dissolver e vai formando glóbulos. Então, ela vai se descontinuando ao redor das agulhas. E eu digo que eu tenho uma estrutura de martensita revenida. A 400 graus, eu já começo a formar pequenos glóbulos mesmo, né? Se vocês olharem aqui nessa fotografia, vocês vão ver que tem umas sujeirinhas de mosquito aí, né? É uma sementita que começou a se globulizar.
E esse é um aspecto típico da martensita revenida. Não é muito fácil a gente observar a martensita revenida. Na verdade, ela começa a esboroar, sumir assim, e é muito difícil a gente fazer uma caracterização microestrutural se a gente não está muito, se a gente não é muito experiente, né? Mas ela tende a se atacar mais quando ela está revenida, então ela tende a escurecer um pouco mais. Entre 400 e 600 graus, ela cresce mais, perde a coerência com a matriz. Nós vamos ver isso em solubilização e precipitação das ligas de alumínio. A ligação com a matriz já não é forte e ela perde, então, o que a gente chama de coerência. Com isso, eu vou ficar com aquela estrutura que eu comentei com vocês, que é tendendo a uma estrutura esferoidizada, né? Se vocês estiverem olhando aí, vocês vão ver que ela tá bem esboroada, né? Tendendo a ficar bem esferoidizada. Isso antigamente era chamado de sorbita. Mas hoje em dia não, a gente chama de martensita revenida, já com num grau de revenimento alto, né? Se eu usar acima de 600 graus, eu entro naquela estrutura de glóbulos de cementita no fundo de ferrita, que é como se eu tivesse feito um recozimento de esferoidização, como eu já falei para vocês, né? E nessa situação, ela está muito mole. Ela chegou naquele final daquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Com dureza baixa, estricção alta, dutilidade alta, tenacidade ao impacto alta, mas com resistência de escoamento, tração, resistência máxima e dureza bastante baixas, certo? E ela tende a essa estrutura porque eu dei energia suficiente e essa, como eu já disse, é a estrutura mais estável dos aços. Duplo revenido. Olha só, em aços em que a austenita retida leva um tempo muito grande para se transformar, embora ela não se transforme, a austenita sofre modificações com a precipitação de carbonetos, diminuindo a supersaturação em carbono e elementos de liga durante o revenido. A saída desses elementos desestabiliza a austenita, aumenta MS e no resfriamento subsequente essa austenita se transforma em martensita. Foi isso que eu falei lá para vocês quando eu falei da segunda etapa do revenido, certo? Dessa forma, nós vamos ter martensita, no final disso, martensita revenida e martensita sem revenir. Então, para que eu não tenha essa martensita que não se reveniu, que formou nesse resfriamento do revenido, ela é frágil. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer um revenido, né? Então, a gente diz que foi necessário um duplo revenido. Isso é muito, muito, muito comum em aços com alto teor de carbono. E em aços de mais alta liga e alto carbono, às vezes eu preciso fazer 4 revenidos, porque cada vez que eu faço o revenido, um pouco de austenita perde carbono, se desestabiliza e transforma em martensita. Mas sobrou ainda um pouco de austenita. Quando eu vou fazer o segundo revenido, para revenir essa martensita que se formou, a gente revine essa martensita, mas outra austenita retida que estava sobrando lá se transforma em martensita também. Então, vou ter que revenir outra vez. Quando eu faço isso, mais um tanto de martensita, mais um tanto de austenita retida se transformou em martensita, e aí eu tenho que fazer outro revenido. Para vocês notarem como é importante o revenido, né? Se eu tiver austenita sem revenir, eu vou ter fragilidade. Se eu tiver martensita sem revenir, eu vou ter fragilidade, certo? Bom, a gente falou em fragilidade, mas existe uma faixa de temperatura em que
pode existir um outro tipo de fragilidade. Então, vamos lá. O objetivo do revenido é aumentar a tenacidade. Entretanto, em alguns casos, o revenido pode ter um efeito contrário, fragilizando o material. Então, a dureza está caindo, eu teria que ter um aumento contínuo da tenacidade ao impacto, mas numa faixa de temperatura eu tive uma queda, ele não aumentou, ele caiu. Como a gente olha aqui no ponto P desse gráfico, né? O R é uma queda de dureza e aquela linha que eu deveria ter contínua, vamos ver se dá para ver, contínua, subindo a tenacidade ao impacto, vocês vejam que ela tem uma barriga no ponto P, né? Isso acontece mais ou menos entre 230 e 370 graus, porque é lá onde forma, onde eu falei para vocês, aquela película de cementita, né? Então, os aços, alguns aços apresentam esse tipo de fragilidade nessa faixa de temperatura. E quando isso acontece, a gente mede a dureza caiu, mas a tenacidade não melhorou, né, nessa faixa. Então, essa é chamada de fragilidade da martensita, né? É uma fragilidade do revenido, mas que ocorre porque há essa precipitação de cementita nas agulhas de martensita. Como é que a gente pode melhorar isso? A adição de silício, ele empurra essa faixa de fragilidade para temperaturas mais altas. Então, eu posso revenir na faixa aí de 400 graus, que eu não teria problema, né? Que é normalmente uma faixa onde o pessoal utiliza para fazer o revenido. 400 graus e faz pelo menos umas 2 horas de revenido, né? E os aços aeronáuticos, eles são aços que têm silício. Por exemplo, 4340, ele é muito utilizado na indústria aeronáutica, mas para resolver esse problema de fragilidade, é adicionado silício para empurrar essa faixa de fragilidade para temperaturas maiores e não correr o risco de, durante o revenido, produzir um aço com problemas de fragilidade, né? Então, aí é que surgiu o aço 300M, que é muito comum na indústria aeronáutica. Ele é um 4340 com silício, né? Melhorado, então. Então, quanto mais eu adiciono silício, mais para cima essa faixa de fragilidade acontece. Só para falar, nessa faixa de fragilidade de 350, aquela fragilidade que eu estava falando lá para vocês, é uma faixa de fragilidade, é uma faixa de temperatura onde o aço ele forma um óxido azul. Então, muitas pessoas que isso no passado não se conseguia controlar muito bem a temperatura, mas eles sabiam que se o aço ficava azulado durante o revenido, ia ter problema de fragilidade. Então ela começou a ser chamada de fragilidade ao azul, exatamente por conta disso, né? Quando você vai aquecendo, o óxido, ele pelo variação da espessura, ele vai mudando de cor, né? Então ele fica amarelo, tal, azul, vermelho, violeta, tal. Então na faixa que ele ficava azul, ele tinha fragilidade. Um outro tipo de fragilidade, e essa é reversível, eu tenho como resolver, né? É a fragilidade de Krupp, porque a primeira vez que ela foi detectada foi numa indústria de aço de nome Krupp. E parece até doença infantil, né? Aquelas tomei vacina contra Krupp. Não, mas, bom, não é nada disso. E é um outro tipo de fragilidade que acontece quando o revenido é feito numa temperatura ou entre 400 e 550 graus, ou mesmo quando ele é feito em mais alta temperatura, quando ele
resfria lentamente da temperatura de revenido até a temperatura ambiente. Então, ele passa nessa temperatura entre 400 e 550 graus lentamente. Isso faz com que algumas impurezas de contorno elas tomem uma configuração fragilizante. Então, você fica também com problema de fragilidade. Então, é fugir dessa faixa e os aços que têm tendência a ter essa fragilidade de Krupp, face o revenido numa faixa maior, mas logo depois que termina o revenido, resfria em água para passar rapidamente por essa faixa para que não ocorra a fragilidade. Essa fragilidade, então, causa uma decoesão dos grãos e está relacionada à presença de impurezas no aço que se segregam nessa região onde tinha o contorno de grão austenítico. Elas, nessa temperatura, elas tomam uma configuração fragilizante e detonam o seu aço. Essa suscetibilidade a esse tipo de fragilidade aumenta com a presença de alguns elementos, por exemplo, manganês, cromo, níquel, e é representada pela letra S. Mas o molibdênio, ele é um elemento importante, ele ajuda a evitar esse tipo de fragilidade, tá? Então, aços suscetíveis, aço de baixo teor de elementos de liga, aços que têm manganês, níquel, cromo, antimônio, chumbo, fósforo e enxofre. E os que têm cromo-níquel do tipo 41, 43 são mais suscetíveis a esse fenômeno. Então, como é que a gente mantém baixa a fragilidade do revenido? Mantendo baixos teores de fósforo e enxofre e adicionando molibdênio, como eu falei para vocês. Um aço fragilizado pode ter sua tenacidade restaurada, então se isso aconteceu, você reaquece a uma temperatura maior que 550 e segue num resfriamento rápido para evitar que ele entre nessa faixa de 400 a 550 graus e permaneça por muito tempo aí, certo? Bom, então essas são as três fragilidades, né? A fragilidade ao azul, essa fragilidade de Krupp, que também é chamada fragilidade do revenido, e a fragilidade que eu falei anteriormente, que é quando você tem a transformação da austenita retida e que você não faz um outro revenido para revenir essa martensita que se formou durante o resfriamento, certo? Então tá bom.